Boa tarde a todos. Estamos em mais uma reunião do Núcleo de Estudos em Música e Mídia, o MUSIMID, e aqui estamos com o grande prazer em receber o maestro Gilberto Mendes, que além de maestro, compositor, é também um excelente professor, que influenciou, digamos, todas as pessoas que têm algum peso no estudo da música, em alguma manifestação, e quem sabe também em literatura, em cinema e outras artes, e por que não outras provocações e movimentos culturais, sobretudo da nossa cidade de Santos aqui, que cediu o MUSIMID. Nós temos esse grande prazer de tê-lo aqui conosco. Preciso dizer que metade deste grupo aqui presente foi aluno dele, passou por orientação no doutorado ou mesmo na graduação. Existe algum tipo de influência positiva, muito positiva, com todas as pessoas que têm algum exercício, seja intelectual, artístico ou contestador, em arte e em música aqui em Santos. Então é um múltiplo reconhecimento nosso tê-lo aqui presente. Bom, apenas uma nota muito rápida. Nós sabemos já, só para repetir para uma pessoa que não conheça muito bem, que ele é um compositor dos mais importantes da atualidade, que nunca parou de compor durante toda a sua carreira artística, com grande presença internacional, promotor do Festival Música Nova há mais de 40 anos, mesmo durante os períodos muito difíceis, como o da ditadura, em que o festival passou a ter um nome esdrúxulo de Concertos da Primavera, o Festival de Música da Primavera, não é, Terezinha? Então, também nós temos aqui a pessoa que fundou o grupo, o Movimento Música Nova, que promove, além dos festivais, como eu disse, uma participação que vem sendo muito intensa. Este ano mesmo nós teremos a participação dele em Paris, no festival da Contre-Champ, é isso? Revista Contre-Champ, eu estou confundindo. L'Itinéraire é outro associação que também tem uma revista corrente anônima, homônima. Então, nós temos aqui, dentre os vários assuntos que podem ser levantados, nós escolhemos tratar de uma coisa que tem mais a ver com o período da música em que ele trabalhou com as composições experimentais. Experimentais, entenda-se, desde materiais rústicos e não musicais a princípio. Não são algumas conhecidas, as Matur, que tem desde aspirações e batidas de palmas, etc. Mas vamos enfocar também o uso das próprias mídias, as tecnologias, não só musicais, mas tecnologias em geral, de uma maneira como ele usa no processo da composição. Então, ele vai ficar à vontade para falar durante o tempo que ele tiver à disposição para isso. E por questões técnicas, então eu solicito àqueles que desejem fazer alguma contribuição, alguma pergunta, algum esclarecimento, que enviem por escrito para que possa ser gravado aqui. Maestro e comendador do Mérito Nacional na área de cultura, que também é mais um ato digno, então nós não sabemos se chamamos de professor, doutor, maestro, comendador, fica muita abreviação. Boa tarde. Boa tarde. A palavra é sua. Eu vou ter que ficar segurando esse tempo todo, né? Mais ou menos. Pesado. Vai dar aqui não para num copo ali assim. Faltava um pedestal. Olha. Tá bom? Funciona, André? Funciona? Funciona. Então tá bom. Hein? Aí o copo cai. A gente está aqui tão entre amigos que mais parece uma conversa assim, em casa, assim, um aniversário e tal, que eu nem sei por onde começar. Aliás, nem sei o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Porque se é para deixar meio a meu critério,
é infinito, né? O campo de coisas por onde começar. Eu até já tinha começado conversando com ela ali sobre música. Estava contando de músicas que eu faço grandes, aquelas quilométricas assim, de 10 a 20 minutos, que às vezes tem 2, 3 compassos que eu acho muito legal, muito bonito, e que eu acho que é uma pena, passou, e nem vai ouvir mais, às vezes não tem nenhum ritornelo a música, né? Acabou. Então às vezes eu pego esses 2, 3 compassos e faço uma música em cima deles. Em geral é uma canção até, tem muitas canções tiradas assim, de músicas maiores que eu tenho, num certo momento, né? Uma música que eu fiz, Ulisses, em Copacabana, acho que já deu umas 3 canções já, pedacinhos dela, né? Fora também que eu fiz música para um filme, mais ou menos recentemente, e usei, compus assim, 60% de coisas novas, mas 40% de músicas que eu já tinha, né? Assim, mas aí adaptado ao cinema a gente tem que mexer, né? Eu fiz a mesma coisa, pegava uns pedaços legais assim de uma certa música. Se era para piano eu orquestrava naturalmente, né? E também pode ocorrer o oposto, uma pequena peça, às vezes, que a gente faz, uma pequena canção, a gente pode perceber a potencialidade que ela tem de ser uma peça longa também. E a gente faz o inverso, olha, compõe. Mas, embora isso eu ainda não fiz, mas estou só admitindo esta possibilidade também, de uma peça longa desse jeito assim, mas não é o caso aqui, não são todos músicos, né? Estou falando meio de conversa de compositor aqui, então eu tenho que fazer uma coisa mais genérica, não é isso? Como o que poderia ser? Que pode ser, por exemplo, fazendo uma peça longa. Era melhor vocês me estimularem com perguntas. Vou começar com uma meio provocativa. A cidade, City, é feita com elementos de mídia, né? De tecnológicos, tudo isso é uma peça longa e difícil execução. Como é que foi compor uma peça tão complexa, tão difícil, que pouca gente pode executá-la assim, com poucos ensaios, né? Tomando como referência justamente esses elementos até composicionais que a gente poderia dizer pobres, né? De certa maneira. Não tem, um liquidificador não oferece tanto como um violino, por exemplo. Foi uma moda da época, né? Tem um momento assim em que isso assim, começo dos anos 60 precisamente, fim de 50, mais 60 mesmo, acontecia nos Estados Unidos a pop art, né? Que era uma arte na área das artes plásticas equivalente, né? Também usavam geladeiras, punha um fogão em cima de um pedestal e tal, jogava purpurina em cima e tal, e virava uma obra de arte. E também a publicidade nos iludiu naquela época um pouco. Parece mentira, mas a gente chegou a achar legal a publicidade. A ponto de que alguns de nós fomos publicitários, alguns. O Vire Correia de Oliveira, antes de entrar para a Universidade de São Paulo, ele trabalhou primeiro na Mauro Sá, não, na uma cara de cinema mesmo. Thompson. Como é que chamava? Falei ver o seu nome dela. Não é Thompson? Não, essa como publicitária. Primeiro ele trabalhou numa em que ele fazia música. Até uma vez que eu estava duro, ele me passou 2 músicas que eu fiz, anônimo, né? Ele que assinou, só para pegar a grana, precisava de dinheiro, porque pagava muito bem a publicidade, né? Lembro que eu ganhei fazendo uma música que eu tive que fazer em 2, 3 dias, é terrível fazer música publicitária. Primeiro naquela época era assim, você tinha 2 a 3 dias, às vezes menos até, fazer a peça rápido, ir para o estúdio correndo e gravar. E ele trabalhou nessa firma e depois ele passou para Thompson, né? E depois para Mauro Salles, grandes firmas, né? Famosas. Mas nessas outras 2 ele passou a fazer realmente matérias publicitárias, não mais música, né? Ele fazia realmente o anúncio, né? O texto, o enredo da história. O Décio Pinhatari também teve uma firma
Até com um rapaz daqui de Santos, que era filho do Dino, um antigo desenhista do jornal A Tribuna aqui. O filho do Dino e a filha também. Eles devem continuar lá em São Paulo, nesse ramo, não perdi de vista. Mas o Décio teve uma firma de publicidade. Então a publicidade, esse tipo de mídia aí, fascinava um pouco a gente. A ponto de, não sei se com todo mundo, mas pelo menos comigo e com o Vili, chegamos a fazer obras inspiradas no clima assim, de um anúncio, né, na publicidade. Essa aí, Cidade, é uma delas. É até, diria, a mais complexa que eu fiz. Lendo até a descrição de como ela deve ser feita, parece que não. Mas para fazer no tempo que eu peço, no pique que eu peço, ninguém fez até hoje. É um pique muito rápido. Como se fosse uma música da Renascença, um boteto rápido, assim, pá, pá, pá. As coisas têm que engatar muito em cima da hora, muito em cima, mas as coisas. E são coisas teatrais, às vezes é botar um toca-disco, pá, tá, tchim, pá, pá. Me lembro até que tem um toca-disco, deve ficar tocando músicas assim, trocando de disco e tal. Coisa meio de DJ de hoje, né? Que a música pedia, né? Que usa uma meia dúzia de músicas ali, né? As músicas, algumas pessoas até acham interessante a partitura minha dessa música, porque é bem uma época, né? As músicas que eu peço ali, é Brigitte Bardot, uma freirinha que cantava, uma freira francesa. Alguém se lembra disso aqui? Ou dos pais terem falado, pelo menos? Roberto Carlos começando, né? Começando, né? Naquele que vai tudo para o inferno. Então é toda uma coisa assim curiosa. Vanderleia tinha? Vanderleia, não sei, acho que. Não, essas duas até eu não pus nas peças que eu pedi. Não estou com a partitura aqui, não me lembro. Sei que eu pedi uma peça do Machot, Por que me bate meu marido? Na Renascença as mulheres apanhavam bastante, né? Pelo visto. Aliás, mereciam, né? O Machot, o grande Machot, tem uma peça com esse nome, Por que me bate meu marido? É um moteto lindíssimo, né? Que a gente cantava no Madrigal ao Vivo, né? E nessa época até a gente cantava isso, e o Le Cri de Paris, que é do Jean Lequin, que também é uma peça interessantíssima também. Meio de vanguarda para a época, né, da Renascença. São pregões da Renascença, pregões de uma feira. Uma feira que era ali o texto mesmo fala isso, que é na Rue de l'Arpe. A Rue de l'Arpe no começo do Boulevard Saint-Michel. Subindo ali, aquele comecinho, você vira à esquerda, tem a Rue de l'Arpe e o Hotel na esquina, e o Hotel de la Harpe também, onde eu me hospedei por causa da música, né? Uma espelunca por esse lado providencial, porque é barata, né? E também fiquei meio assim fascinado de ficar num hotel com esse nome, né? Que provavelmente é desse tempo, aqueles prédios ali são velhíssimos, né? São do tempo da Renascença. Para ele descrever essa rua no texto, né? Rue de l'Arpe. E é um texto de nomes de frutas, é a publicidade da época, né? Tá ali. E é interessante. Aliás, quando eu fiz o Beba Coca-Cola, eu estava um pouco nesse clima também da publicidade, é o pregão moderno, né? O pregão moderno, aquele é o pregão de feira, chuchu, espinafre, isso, os preços, tal. O texto da música não é o doutor Gil, que é um literato de mão cheia, é um texto de primeira, né? É uma delícia. Alguém aqui já cantou isso? Ninguém mais cantou aqui o Le Cri de Paris. Essas músicas estão fora de moda, né? Agora eram gritadores de rua, não eram vendedores, eram gritadores de rua. Esse é o termo técnico usado, né? Exato. Então é uma delícia aquilo lá. Me lembro até quando a gente gravou o primeiro LP do Madrigal Arziva, no tempo do Klaus Dieter Wolff ainda, que tinha o Beba Coca-Cola meu, um movimento vivo do Vili, que era texto do Décio Pinhatari, e o Vai e Vem meu também.